Fala, ser humano do 8º ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, né? A aula de hoje vai ser sobre gravitação universal, tá? Para quem quiser acompanhar no livro, página 9 a 12 do livro didático, volume 2. Vamos lá! Lei da gravitação universal. Todo mundo já deve ter ouvido a tal da historinha que a maçã caiu na cabeça de Newton, não é verdade? Então, isso é um mito da ciência, tá, gente? Não necessariamente aconteceu desse jeito, mas é uma forma de ilustrar o processo gravitacional. Então, isso é um dos mitos da ciência. É uma historinha para as pessoas entenderem o que realmente é a proposta da gravidade, tá? A gravidade, ela faz com que os corpos caiam na Terra. Isso é um fato. Se você soltar aí a sua maçã e ela cair no chão, é porque a força gravitacional fez com que isso acontecesse. E a queda será sempre em direção ao núcleo da Terra, ao centro do planeta, tá? No caso, né, no nosso planeta, que é o planeta Terra. E a gravidade, ela faz com que os corpos caiam na Terra, né? Essa gravidade, que faz com que os corpos caiam na Terra, é a mesma gravidade que mantém a Lua em órbita no nosso planeta. E não só a Lua, todos os outros planetas girando ao redor do Sol também, eles só conseguem fazer isso devido à força gravitacional que existe, tornando essa dinâmica que nós conseguimos observar aqui, né, no sistema solar uma coisa possível, tá? E a força que nem eu acabei de falar causa o movimento dos planetas, né? A força gravitacional ocorre em todos os corpos que contêm massa. Se o Sol tem massa, a Terra tem massa e a Lua tem massa, todos estarão em ação da força gravitacional, tá? Cada um com a sua força gravitacional. Por quê? Porque quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua gravidade. Eu coloquei aqui uma fotografia mostrando para vocês alguns planetas. Aqui, ó. Mercúrio é esse aqui, Vênus, Terra, Marte e o gigante Júpiter. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gravidade na Terra é maior ou menor do que em Júpiter? A gravidade na Terra é menor do que Júpiter, né? Você deve ter respondido aí na sua casa. Realmente, a gravidade na Terra é menor que em Júpiter, porque a massa do nosso planeta é menor do que a massa de Júpiter, tá? Os planetas gasosos, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são todos planetas considerados planetas gigantes, os gigantes gasosos. E a gravidade nesses planetas é realmente muito maior que a gravidade nos planetas rochosos, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Quanto maior a massa do corpo, maior será a força de atração entre eles. Olha que legal isso. A massa da Lua não é menor do que a massa da Terra? A Lua é menor do que a Terra, então a sua massa é menor, tá? Por isso o astronauta lá na Lua, ele vai ficar flutuando, porque a força gravitacional que a Lua puxa o astronauta é muito menor do que a força gravitacional de uma pessoa dando um salto aqui na Terra. Tá? Por quê? Porque a Terra possui mais massa que a Lua. E massa e gravidade são forças diretamente proporcionais. Quanto maior a massa, maior a gravidade. Quanto menor a massa, menor a gravidade. E a distância entre dois corpos reduz a força gravitacional. Por isso que o astronauta, quando ele está em órbita no planeta Terra, ele fica flutuando, porque ele está distante da superfície terrestre. E o fato de estar distante da superfície terrestre faz com que a ciência utilize um termo chamado de gravidade zero. Quando você está em gravidade zero, você está flutuando, ou seja, a força gravitacional para de agir, então você para de cair em direção ao centro do planeta. Só, gente, que se você que é esse astronauta tá lá no espaço observando aqui na Terra, você vai ver um esquema mais ou menos parecido com esse aí. Lógico, não é possível você ver as pessoas caminhando na superfície terrestre, mas se fosse, nós enxergaríamos uma coisa esquisita assim. Independente de você tá no Polo Norte, aqui ó, Polo Norte, ou no Polo Sul do planeta,
ou então aqui, ó, né, lá na Ásia, ou lá no Brasil, né? A força gravitacional tá puxando todo mundo pro centro do planeta Terra, tá? Por isso que você consegue caminhar na superfície toda do planeta sem cair no espaço. Mesmo porque o espaço é vazio, ele não tem massa. Como que ele vai te puxar? E aí você vai me fazer uma pergunta muito interessante. Por que que a Lua daquele tamanho não cai na Terra? Já pensou nisso? Então pensa um pouquinho e vamos entender por que que esse fenômeno não acontece. A Terra, ela vai atrair a Lua, com certeza. E a Lua vai também atrair a Terra, porque a Lua tem uma massa muito considerável. Então a Lua puxa a Terra e a Terra puxa a Lua. Seria uma espécie de cabo de guerra entre os dois. Vai chegar num momento, gente, que a força que um está exercendo sobre o outro se anula e a distância entre esses dois corpos acaba sendo mantida. Por isso que a Lua fica na distância, né, em relação à Terra, de uma forma constante, tá? A Lua, ela não sai girando no espaço, vai lá dar um rolê no outro planeta e volta aqui, não. Ela está sempre orbitando a Terra numa distância. Por quê? Porque a força gravitacional entre esses dois planetas faz com que isso seja possível. A Terra puxa a Lua puxa a Terra. E aí, agora é hora de pagar mico aqui na aula, né? Fiz um funk especialmente para vocês entenderem essa matéria, colocarem isso aí na cabecinha de vocês. E o funk é mais ou menos assim. Vai rir de mim não, hein? Tunts, turururu, tunts, turururu, tunts, turururu, tunts. A Terra puxa a Lua puxa a Terra. E a distância estabiliza. Tunts, turururu, tunts, turururu, tunts, turururu, tunts. Ema, vou estudar na quarentena. Ema, estudar não é problema. E a distância estabiliza. Forte abraço e até a próxima aula.